Panificador Elisa. PAD Blocos de Concreto. O programa Ricardo Collier Business retorna. Estou aqui com um grande amigo, um amigo de infância, um sucesso da televisão, sucesso nas cortes, Rodrigo Volgan Lemos. Rodrigo, prazer te receber no programa. Na verdade, você que está me recebendo no seu programa. Conta como é que é isso, como foi a ideia de fazer televisão aqui no nosso estado e há quanto tempo você vem fazendo isso? Primeiro, obrigado pela entrevista, muito feliz em ser entrevistado por você. Na verdade, você está aqui no cenário do nosso programa do Ponto de Vista. Nós começamos a gravar ainda no outro programa chamado Tribuna Popular, que era um programa voltado praticamente à área de direito. Hoje, o Ponto de Vista, a gente entrevista pessoas de diversas áreas, não apenas da área de direito. Para dar mais velocidade para o programa, até porque o programa passou a ser diário. Então, com o programa diário, se eu fosse entrevistar só advogado ou operador de direito, ia ficar um programa muito maçante e ia acabar o tema. TV Tribuna. Então, nós tivemos que modificar o nome, colocamos Ponto de Vista, mudamos todo o layout do programa e hoje estamos aí diariamente na TVC às 9h30 da noite. Maravilha. Quais são as principais dificuldades que você pode, assim, identificar nessa maratona de fazer televisão? Você tem a sua atividade principal também. Isso, Ricardo. A minha principal dificuldade é o tempo. Então, o tempo é muito difícil, até porque a minha função principal, eu sou advogado, então, vida de advogado não é fácil, nós temos vários prazos para cumprir. Também tem a situação de administrar o escritório, que não é fácil. O escritório hoje tem aproximadamente 17 advogados. Temos mais também os outros funcionários que dão apoio ao escritório. Então, nessa brincadeira são quase 40 funcionários trabalhando diretamente. E, além do mais, nós temos a minha família tem algumas franquias do Boticário, que de vez em quando eu tenho que dar uma olhada. Agradeço até ao meu sócio, o Ricardo Anselmo, que sempre me ajuda. E também tem um posto de gasolina, que o meu pai fica como responsável. Então, nessa brincadeira são 13 franquias Boticários, o escritório, também tem o posto de gasolina, então o tempo acaba me consumindo. E também tem a família, que eu tenho o principal emprego do mundo, que é ser pai da Larissa, que realmente é o que toma mais tempo e eu tenho que ficar um pouquinho mais em casa. A gente sabe que o escritório sempre toma tempo. Muito bem. Conta um pouco sobre a sua atividade principal é ser advogado. Você também é responsável por um dos maiores, mais renomados escritórios de Manaus. Você, além de ser advogado, você é um empresário, você é um administrador. E, para juntar nessas funções, que não são poucas, você também é presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Amazonas. Advogar em si só já é difícil, não é fácil. Nós temos, além de você ter que elaborar uma tese, você tem um prazo para elaborar essa tese. A vida do advogado é contada em prazos. Além disso, eu administro o escritório. Então, mais difícil do que administrar, às vezes, um prazo ou um processo é administrar ego. Se as pessoas normalmente têm um ego grande, advogado tem um ego bem maior. Então, administrar ego é muito mais difícil do que administrar teses jurídicas. E, não satisfeito com isso, eu comecei a verificar que Manaus precisavam de um trabalho um pouco mais forte na Associação dos Advogados Trabalhistas. A ABRAT, que é a Associação Nacional, perguntou se eu queria ser candidato à associação local, eu aceitei
saí candidato, já estou praticamente no final do meu ciclo, do meu mandato, já tem o plano de reeleição, parece que vai ser chapa única, as pessoas não querem que eu saia desse cargo. Mais funções. Então, nós sabemos que não é fácil, principalmente porque a gente também tem que lutar trabalhando na busca do direito do trabalho e na defesa dos advogados trabalhistas. E o direito do trabalho evoluiu muito, Ricardo. Há 7, 8 anos atrás, você praticamente falava sobre verbas rescisórias, hora extra. Hoje a Justiça do Trabalho não é mais só isso. Veio a emenda constitucional 45, que mudou muito, trouxe o dano moral, trouxe o dano moral decorrente de acidente de trabalho, as infrações da DRT, direito coletivo e muitas outras coisas que não eram debatidas diariamente no direito no trabalho. âmbito. Quais são as ações pontuais que vocês fizeram durante esse teu mandato que você poderia ilustrar para quem está em casa? Uma das maiores buscas que nós temos feito é o horário da audiência, para que a audiência, se for marcada 8 horas, que comece 8 horas. Sim. É impossível isso. Mas nós já conseguimos, através do tribunal, para que fosse colocado em alguns termos de audiência, o efetivo horário da audiência. Como assim? Se você chamou 8 horas, o horário da audiência estava marcado às 8, o horário da chamada, o horário da efetiva audiência e o horário do final. Falo isso, Ricardo, porque alguns escritórios já cobram por hora. Sim. Então, o tempo gasto, muitas pessoas pensam, mas uma audiência demora só 1 hora, demora 40 minutos, mas o tempo de espera, às vezes, demora 2, 3 horas para o início de uma audiência. E esse é um dos fatos principais. Agora nós estamos preparando o primeiro SEATAM, que é o Seminário Amazonense dos Advogados Trabalhistas. Nós vamos trabalhar com o seminário, o primeiro vai ser voltado só a dano moral decorrente de acidente de trabalho, já estamos preparando o segundo. Esse primeiro seminário, devo agradecer também a Marta Falcão, que nos abriu o espaço, vai ser lá no auditório, localizado dentro do Marta Falcão. E temos ainda mais outros espaços que os advogados trabalhistas têm buscado. Sempre mandamos jurisprudências, que são as decisões dos tribunais, dos acórdãos, para os advogados melhorarem suas teses de defesa. Bom, você como empresário, você atende aqui, você entrevista várias pessoas de vários segmentos. E como é que você faz uma análise? Você trabalha, atua na área trabalhista, você é empresário, você recebe pessoas aqui. Qual é a tua leitura, Rodrigo, desse fomento, desse crescimento econômico que a nossa cidade vive? Você é filho de uma pessoa que tratou com finanças a vida inteira, né? Isso. E como é que é a tua abordagem? Como é que é a tua leitura desse apogeu desse século atual que vivemos? Isso, o boom é visível, a gente sabe disso. Cada vez mais ocorre o boom do mercado. Manaus, a Copa do Mundo está vindo aí, e queira ou não queira, as obras estão começando a ocorrer. A velocidade agora, nesses próximos 3 anos, teremos um boom na construção civil. Há cada vez mais necessidade de mão de obra. E eu não falo só, Ricardo, de construção civil, não. Eu falo de tudo. Porque junto com a construção civil vem a mão de obra de advogados, porque os advogados vão atuar nas defesas. Não nas defesas, até porque a gente sabe que no Brasil, imposto, morte, justiça do trabalho, nenhum empresário foge. Infelizmente, essas 3 peças você um dia vai conhecer. Sim. Você pode nunca precisar de um advogado civilista, mas um advogado trabalhista você vai precisar. Então é um leque de mercado que vai se abrir muito para os advogados. E agora o boom da região é visível. Falando de construção civil, vamos falar de transporte coletivo. Transporte coletivo, obrigatoriamente, vão ter que chegar ônibus novos em Manaus. Não é porque os empresários querem, não. É porque, se não chegar, não vai ter aumento de tarifa. Então, está tendo uma vinculação com isso. Com essa chegada, temos agora as obras do aeroporto, que terão que vir obrigatoriamente agora. Então, a construção civil é apenas um desses alicerces, é um dos pilares que vai aumentar a nossa economia. E Manaus precisa mais do que nunca de mão de obra, porque cada dia está mais difícil você fazer uma contratação de um bom empregado. Digo isso não só como empregador de algumas pessoas, também tenho associados que trabalham comigo e reclamam disso, porque advogado é difícil contratar.
Agora, empregado, começa-se de empregado doméstico. É muito difícil você contratar uma pessoa de confiança. E você tem que cada vez mais delegar as funções para poder crescer. Porque você sabe que sozinho, quem anda sozinho não cresce nunca. Você precisa de uma equipe que trabalhe ao seu lado. E você poder delegar funções e essas funções realmente serem executadas. Ah, sem dúvida alguma. Bom, isso aqui é meu lado, tive o prazer de entrevistar meu amigo de infância, Rodrigo Volgan Lemos, um dos grandes advogados dessa cidade. Tive aqui a oportunidade de participar do Ponto de Vista também e muito obrigado. Espero que muito em breve estaremos juntos de novo para mostrar mais o seu ponto de vista no programa Ricardo Collier Business. Não saia daí, no próximo bloco mais matérias aqui de Manaus. Panificadora Elisa. Há 28 anos em Manaus, a Panificadora Elisa oferece com requinte e qualidade diferentes itens nos serviços de café, pães, confeitaria, doces, salgados e produtos regionais. Se você ainda procura um lugar para almoçar, já encontrou. Abrimos para o almoço todos os dias e no domingo, a partir das 13 horas. Realizamos seu evento com a escolha do melhor buffet. Panificadora Elisa. Cardápio variado com sabores requintados. Avenida Humberto Calderaro Filho, Antiga Rua Paraíba, número 20, Andrianópolis, 3236-2869 ou 3642-9377. A PAD Artefatos de Concreto trabalha no desenvolvimento e produção de pavers, blocos de concreto, meios-fios e pisos de qualidade para grandes e pequenas obras. Seguindo as normas da ABNT, com fornecedores certificados, a PAD tem o orgulho de participar do processo avançado de desenvolvimento da cidade e de sua obra. PAD, ideias inovadoras na construção. 9128-5554. Já parou para pensar onde você vai estar no futuro? Quais serão suas conquistas? Que história terá para contar? E como você vai chegar até lá? Bem, nós temos uma boa receita para você. Cultura inglesa 20 anos. O mundo ao seu alcance. Faça parte dessa história de sucesso. Olá Manaus, estou aqui diretamente da Invista Investimentos, localizada na rua Salvador, no prédio da ProOffice. Aqui ao meu lado Léo Bezerra, ele é um especialista de mercado e vai nos relatar o que está acontecendo, fatos históricos aconteceram essa semana. E a primeira pergunta, Léo, muito obrigado por me receber aqui nessa aconchegante e excelente instalações da ProOffice. Léo, o que está acontecendo? Você observa a comunidade europeia com dificuldade e os papéis, os títulos da dívida americana. Qual é o seu ponto de vista dessa grande crise que está acontecendo? Certo, Ricardo. É um prazer falar com você e com todos os seus telespectadores. Bom, primeiramente a gente deve observar o que aconteceu no passado e que isso vai ser de reflexo direto do que está acontecendo hoje no presente. O que a gente tem visto hoje é reflexo muito da crise do que já vinha acontecendo nos Estados Unidos, né, em 2008, a crise conhecida como a crise do subprime. E essa situação vem se alastrando por todas as economias desde então. Né. O passo principal a ser observado referente a toda essa situação econômica é que hoje a dívida principal, a situação principal, o perigo principal, digamos assim, está relacionado às nações e não só a economia regulada por essas nações. Né? Você está falando em caso da comunidade europeia. Exatamente. Não só a comunidade europeia, que hoje é o principal centro, né? Depois eu vou falar sobre os Estados Unidos também,
Mas, exatamente, a situação também da China, que enfrenta também uma relação de crédito-PIB também, de certa forma, elevada, e principalmente agora com os Estados Unidos, com a notícia do rebaixamento da nota americana, né? Sim. O presidente Barack Obama foi muito honesto e sincero ao decretar de que essa crise se trata apenas de uma crise política, né? Principalmente de uma crise política. Mas justamente isso. O que está gerando essa crise? É a incapacidade dos Estados Unidos honrar com seus credores ou o jogo político interno americano que cria esse mal-estar, cria essa perspectiva internacional de que os Estados Unidos não têm a capacidade de honrar com as suas dívidas? De certa forma, a situação política é o pilar principal definido pelo Barack Obama. Né? Mas, por outro lado, a gente vê que a dificuldade dos Estados Unidos em conseguir honrar os seus compromissos está sendo posta em xeque. Isso é o que a agência Standard & Poor's aprovou na semana passada. Né? São 3 agências que determinam. Sim. Mas, voltando sobre a questão das agências, são 3 agências. 2 delas permaneceram a nota americana como A ou AAA. Exatamente. 3As, não é Na isso? verdade, desde o princípio da constituição dessas agências, a nota americana é a maior nota de classificação do mundo, né? Sim. Desde o princípio de fundação dessas agências. Desde então, nós não tínhamos visto uma briga tão forte para definir que tipo de nota seria dada aos Estados Unidos. Então agora existe uma dificuldade em taxar em que posição os Estados Unidos se encontram. Exatamente. Mas, por outro lado, haja vista a magnitude que representa esses títulos americanos, rebaixar os Estados Unidos significa automaticamente rebaixar o resto do mundo. Né? Porque o resto do mundo também está atrelado a esses títulos americanos. Muitos deles são credores americanos. Então, exatamente, rebaixar os Estados Unidos de uma forma muito bruta seria, de certa forma, rebaixar o resto do mundo como um todo. Muito bem. Né? Muito então, bem. essa situação se dá dessa seguinte forma. Vamos só fazer um parênteses a respeito dos títulos. Títulos são papéis que um governo coloca no mercado de bolsa, né, um mercado aberto para quem quiser comprar. É isso? Isso, na verdade, não diretamente em bolsa. Não é Existe bolsa. um mercado de títulos chamado mercado de balcão, feito nos Estados Unidos pelo Tesouro Central Americano, assim como no Brasil também. Sim. E existem leilões semanais desses títulos, né? O governo, esses títulos representam exatamente isso que você falou, a dívida desse país, né? Existem títulos com características diversas, títulos de médio prazo, de curto prazo e de longo prazo. A China, inclusive, É que mais detém títulos. Isso, atualmente a China representa quase um quarto, detém quase um quarto de todos os títulos emitidos pelos Estados Unidos, né? Então, os títulos de longo prazo americanos, todos eles de longo prazo pertencem à China dentro desses 24%, né? Cerca de 25%. Leonardo, a respeito da notícia da aquisição da gigantesca Motorola pela Google, quais são suas reflexões? O que você pode falar a respeito disso para quem está em casa? Certo. O mais importante a gente discorrer sobre essa situação e pensar sobre essa aquisição, sobre essa oferta do Google pela Motorola, é que ela traz consigo um enorme leque de patentes. Essa é a maior briga, essa é a maior interesse, na verdade, entre o Google buscar a parceria, a compra da Motorola. Ao adquirir a Motorola, o Google adquire exatamente 17 mil patentes já licenciadas pela Motorola, e cerca de 7.500 patentes ainda pendentes de licenciamento. Então, se a gente levar em consideração que há pouco tempo atrás o Google perdeu uma oferta feita por um consórcio composto por BlackBerry, por REM, né, na verdade, que é a fabricante da BlackBerry. Sim, que é canadense. Exatamente. E consórcio composto por essas empresas, junto com a Apple e Microsoft. Então, o Google, na verdade, utiliza essa oferta de compra pelo Motorola mais como um posicionamento de mercado, né? Uma gestão do seu posicionamento de mercado. Né? Então, é importante a gente lembrar isso, que ele protege não só a empresa, o Google, mas também todos os seus parceiros naquilo que ele está desenvolvendo e que é o carro-chefe dessas operações no momento, que é o sistema operacional Android, entre os smartphones. Né? Então, o que nós estamos tratando aqui é da Google, que é a idealizadora, é a viabilizadora de um novo sistema de celulares que se chama Android, que está ganhando muito mercado frente ao iPhone. Exatamente. E frente ao BlackBerry, pela versatilidade dos smartphones que ela vem produzindo, e a produtora do
do hardware, que é a Motorola. Exatamente. Então, com essa junção, provavelmente vamos ter materiais, produtos acabados muito mais baratos e uma tecnologia mais avançada. Exatamente. A gente tem que levar em consideração que cerca de 30% do mercado de celulares é composto por smartphones. E dentro desse universo de 30%, cerca de 48% já apresenta o sistema operacional Android. Então é um crescimento, de certa forma, bastante significativo desde a sua fundação, haja vista que ele é um dos sistemas mais recentes. Então, de certa forma, a Google pretende adquirir mais parcerias, fundar mais parcerias, mas para isso ela pretende também, ela tem que se proteger junto às ações judiciais que porventura possam surgir devido à quebra de patentes e coisas desse tipo, né? Foram 12 bilhões e meio a oferta da Google, né? Eu estava conversando com você em off, você falou também de uma grande negociação das linhas férreas americanas. Você podia relatar também? Certo. Bom, isso foi na verdade uma curiosidade que nós chegamos a conversar. Ano passado, um dos maiores magnatas do mundo, conhecido Warren Buffett, conhecido mundialmente, adquiriu cerca de todas as linhas de ferro de uma empresa americana, né? NFSB. E isso essa recente aquisição foi considerado o maior salto aquisitivo de todas as operações já produzidas pelo fundo do Warren Buffett, né? Essa é uma operação, de certa forma, bastante importante a ser considerada, haja vista a magnitude que representa o tamanho desses aportes, desse financiamento, algo em torno de 44 bilhões de dólares, então foi uma das maiores aquisições de 2010. Então, realmente, e se tratando, claro, de um dos maiores magnatas do mundo, é bastante importante a gente ficar atento a essas movimentações, inclusive para onde está indo esses fluxos de investimentos, né? Sim, porque a linha férrea é a principal forma de escoamento da produção americana, por isso que o preço americano é tão competitivo no mundo, porque ele tem, além de uma agrária um setor agrário bastante subsidiado, inclusive, né? E ele tem a capacidade de escoamento muito rápido. E é o maior produtor de grãos do mundo, Estados Unidos. Então, vista que Warren Buffett teve essa aquisição, provavelmente outras indústrias do Warren Buffett vão ter reflexão dessa aquisição. Sem dúvida, sem dúvida. É natural que tudo isso aí possa influenciar diretamente no resultado operacional do seu fundo, da sua empresa. De toda a cadeia. Sem dúvida alguma. Pois bem, Léo, na próxima semana eu vou trazer mais informações e você em casa acompanha todos esses trâmites que estão acontecendo, e o Léo vai nos contar um pouco mais sobre a crise europeia e como os BRICS estão tomando força e ânimo no mercado mundial. Não saia daí. O programa Ricardo Collier Business volta já já. Panificadora Elisa. Há 28 anos em Manaus, a Panificadora Elisa oferece com requinte e qualidade diferentes itens nos serviços de café, pães, confeitaria, doces, salgados e produtos regionais. Se você ainda procura um lugar para almoçar, já encontrou. Abrimos para o almoço todos os dias e no domingo, a partir das 13 horas. Realizamos seu evento com a escolha do melhor buffet. Panificadora Elisa. Cardápio variado com sabores requintados. Avenida Humberto Calderaro Filho, Antiga Rua Paraíba, número 20, Andrianópolis, 3236-2869 ou 3642-9377. A PAD Artefatos de Concreto trabalha no desenvolvimento e produção de pavers, blocos de concreto, meios fios e pisos de qualidade para grandes e pequenas obras. Seguindo as normas da ABNT, com fornecedores certificados, a PAD tem o orgulho de participar do processo avançado de desenvolvimento da cidade e de sua obra. PAD, ideias inovadoras na construção. 9128-5554. Já parou para pensar onde você vai estar no futuro? Quais serão suas conquistas? Que história terá para contar? E como você vai chegar até lá? Bem, nós temos uma boa receita para você. Cultura inglesa há 20 anos. O mundo ao seu alcance. Faça parte dessa história de sucesso.
Olá, Manaus. Estamos aqui diretamente da Cultura Inglesa e hoje vou apresentar o escolhido para bolsa para estudar nessa grande escola. Wendel Figueiredo, você é estudante da UFAM. Conta um pouquinho mais da sua vida. Eu sou acadêmico do curso de Física na UFAM e estou cursando o segundo período. Você já estudou inglês antes? Eu tive contato com inglês na minha escola, onde eu estudava, e só foi até aí. O que você acredita que vai melhorar na sua vida acadêmica e na sua vida profissional, conhecendo e estudando inglês aqui na Cultura Inglesa? Bom, eu acredito que vai melhorar bastante minha vida acadêmica, principalmente os livros. Os livros de física, a maioria são em inglês e precisa muito conhecer o inglês. E na vida profissional, no meu currículo, eu creio que vai acrescentar bastante coisa. E principalmente porque a Copa está chegando e precisamos estar cada vez mais falando inglês bem fluente. De fato, o mundo está ficando cada vez menor e o que nos une é a língua, e a língua inglesa é muito importante. Fico muito feliz em poder trazer o Wendel para a Cultura Inglesa e acredito que você também pode fazer como o Wendel. Venha para a Cultura Inglesa, estude o melhor inglês e se prepare para o grande evento da Copa do Mundo e para os que se seguem. A Cultura Inglesa tem um curso chamado Say It, que são 18 meses e ele é preparatório para você realmente aprender a falar. Bom, Wendel, eu desejo um bom semestre para você e para você que está em casa, venha para a Cultura Inglesa. Olá, Manaus! Vou apresentar para você agora a segunda ganhadora da Bolsa de Estudo da Cultura Inglesa. Nirlene Pamplona foi selecionada dentre as diversas pessoas que aplicaram. Parabéns! Conta mais um pouco de você. Você trabalha na área de comunicação social. Isso. Primeiramente, Ricardo, obrigada. Muito obrigada mesmo por ter ganhado essa bolsa de estudos, né? E eu sou estudante de comunicação social, né? E também trabalho na área de comunicação social de jornalismo. Então, essa bolsa caiu no momento certo, na hora certa, para aprender a falar inglês. Como é que você já estudou inglês antes, Nirlene? Sim, eu tive algum contato, sim, com inglês, mas confesso que se eu fosse morar fora, eu ia passar fome. Muito bem. Como é que você acredita que esses ensinamentos na cultura inglesa vão te favorecer no teu trabalho? Bem, primeiramente, aprender uma outra língua é sempre muito importante. E também, como eu trabalho com comunicação, o ato de comunicar é muito importante. Por que não se comunicar em outra língua? Principalmente com a Copa de 2014 chegando aí, vai ter muito estrangeiro. Então, realmente vai ser muito importante e oportunidade de trabalho também, né? Sim, bom, o trânsito de pessoas de outras nações vai ser bastante intenso aqui, com a chegada da Copa e provavelmente com o legado que nós vamos deixar. Parabéns, gostaria de estar durante o semestre procurando saber como é que está o seu andamento. Claro. E espero que você aprenda muito na cultura inglesa. Sem dúvida nenhuma, eu já estou ansiosa para começar a estudar lá na cultura inglesa. Inclusive, queria aproveitar a oportunidade de convidar o pessoal que está assistindo para ir lá na cultura inglesa, né? Realmente é uma escola muito, muito bacana, muito importante aqui na cidade, que promove aí o conhecimento de uma outra língua. Muito bem. Você que está em casa, fique ligado, nós vamos mostrar mais promoções, vamos trazer para você mais oportunidades para estudar na cultura inglesa. Uma ótima semana e espero você no próximo domingo aqui sempre na Rede TV. Tchau, tchau.